Olha só isso aqui, meus irmãos, presta atenção, já vou comentar. Aí eu fui na igreja e no meio do culto eu vi um irmão falar em línguas estranhas. Eu nunca tinha ouvido isso. E aquilo me chamou a atenção e eu peguei e cutuquei o jovem que me levou na igreja, né? Eu falei, o que esse irmão tá falando aí? Ele é de outro país? Que negócio é esse? Ele falou assim, não, isso aí é línguas estranhas. Jesus te batiza com o Espírito Santo, aí você fala isso, é um dom do Espírito Santo. Eu falei, mas como é que aprende isso aí? Vocês ensinam? Não, tem que primeiro se converter, se batizar, aí depois você vai conhecer no Espírito Santo, aí ele vai te batizar. Aí eu peguei e falei assim, não, mas se Deus existe mesmo, eu quero ser batizado agora, eu quero falar em línguas estranhas, eu quero saber se eu gostei disso aí, né? Um idioma de graças. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí eu voltei pra casa, pensando nisso, falei, cara, Um idioma de graça. Ele não entendia, né, irmãos? mas como assim? O cara recebeu um idioma instantaneamente. Como que é esse negócio de batismo com o Espírito Santo? Aí eu fiz uma oração, minha primeira oração a Deus. Falei, Deus, se realmente o Senhor tem uma obra na minha vida... Ah, e ele não tá completamente errado não, tá? Porque pode vir sim de forma idiomática, mas eu já vou explicar. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu nem sei o que é isso, mas eu quero falar em línguas estranhas. Cruzei os braços, fiquei esperando acontecer alguma coisa. Escutei a primeira vez a voz do Espírito Santo falando bem forte no meu coração. E ele falava assim, começa a me adorar. E aí eu fui lá no quarto da minha mãe, peguei um CD que ela escutava para limpar a casa, um CD da Voz da Verdade, e coloquei. E comecei a escutar alguns hinos e comecei a escutar. Daqui a pouco, quando eu me vi, eu estava chorando, de joelho, chorando ali no quarto. E de repente entrou um calor na minha casa, eu comecei a sentir uma presença tão gloriosa. E quando eu fui ver, eu estava chorando e comecei a falar em línguas estranhas. Glória a Deus. Só que eu fiquei com medo, eu não entendia, foi algo assim tão extraordinário. Meu Deus do céu. Gente, infelizmente o corte acaba aqui que vocês me marcaram. Queria assistir mais, mas finalizou aqui. Só que nós já temos grandes coisas pra poder falar em cima dessa experiência dele. Inclusive, lembrei da minha. Com 10 anos de idade, eu fui batizado em línguas estranhas, né? Me lembro até hoje, como se fosse ontem, em um monte, adorando ao Senhor juntamente ali com a igreja. Toda sexta-feira a igreja subia ao monte. E ali, no meio da adoração, Deus usou um cantor chamado Zé Roberto. Lembro até do nome dele. E Deus usou esse cantor e ele começou a orar, e ele falou, Deus, eu vou te fazer um pedido agora, batize essas crianças, Jesus, batize essas crianças, Jesus, batize... Nesse momento, irmão, foi um amigo que tava no lado também, muitos anos atrás eu revi ele na rua, assim, e eu vi que ele tava desviado, até chamei ele, conversei, falei, relembrei ele desse momento do monte e tudo mais, mas hoje, infelizmente, eu acabei perdendo contato, não sei como ele está, mas eu lembro nitidamente, inclusive, o apelido dele era Crente Pipoca, ou Crente Pipoquinha, porque ele pulava, eu pulava e a gente começava... Gente, meu Deus do céu, foi muito lindo mesmo. É uma experiência pessoal, mas que, assim, todo mundo pode passar se buscar a Deus. Lembrando que o dom do Espírito Santo, que é o dom de línguas, né? Que é a variedade de línguas, ele é um dom. E como todo dom, ele deve ser buscado. O Espírito Santo você recebe na tua vida assim que você aceita Cristo. Ponto final. Agora, o dom do Espírito Santo você precisa buscar, é algo à parte. E de fato ele tá certo. Quando ele começou a buscar, quando ele começou a adorar, ele foi batizado. E foi assim comigo também. Agora, sobre o que eu falei sobre língua idiomática, sobre o batismo, né? Do Espírito Santo sendo que vem de forma idiomática, vamos assim dizer, é pautado lá em Atos capítulo 2, né? Onde cada um ali ouvia na sua língua mãe, na sua língua matriz. Então ali nós estamos falando de língua idiomática, que é quando o Espírito Santo te usa para poder evangelizar uma outra pessoa de uma língua diferente, e você não sabe falar a língua dela, ela também não sabe falar a sua língua, e ali, para uma ocasião específica, o Espírito Santo vai te usar, sem mesmo você nunca ter estudado o idioma daquela pessoa, e o Espírito Santo vai te tomar para você conseguir evangelizar aquela pessoa. É algo bem específico, porém, o Espírito Santo pode sim fazer isso. Atos 2 é a prova cabal disso. E outro tipo de língua é uma língua estranha, é uma língua que ninguém entende, sabe? Fala em mistérios mesmo. Inclusive, Paulo fala isso na sua primeira carta aos Coríntios, se não me falha a memória, versículo 14. Ele fala que quem fala em línguas, a partir do verso 2 ali, fala a Deus. E é engraçado que dentro desse capítulo 14, ele mesmo fala que o seu espírito é edificado, não o seu entendimento. Para que o seu entendimento seja edificado, você precisa buscar um outro dom, que é o dom da interpretação de línguas. E ele aconselha todos a buscarem esse dom. Obviamente, ele dá mais conselhos ali, quando se for falar
lá na igreja, que haja um intérprete, né? Ou se não houver, melhor que se cale-se. Então ele dá uma série de orientações, super recomendo os irmãos lerem 1 Coríntios capítulo 14 completo, tá? E meus irmãos, para vocês que chegaram até o final, presta muita atenção. Outra forma de buscar a Deus, de ficar mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus, é a prática do jejum. O fato é que o jejum te coloca, te leva em um nível mais profundo espiritualmente falando. O próprio Jesus espera com que nós venhamos levar uma vida jejuada. Prova disso é que ele dá as devidas orientações, falando para não se fazer como os fariseus, né? Ele fala quando jejuardes, ele não fala se jejuardes, e ninguém em sua consciência dá as devidas instruções sem a expectativa com que aquele algo seja feito. Então o jejum é algo que o próprio Senhor Jesus espera com que nós venhamos a fazer. E o fato é que a Bíblia tem uma série de provas falando isso, atestando isso que eu estou te falando. Bom, mas eu sei que tem muita gente com dúvidas relacionadas ao jejum, não sabe o que é o jejum bíblico, não sabe como iniciar, e eu elaborei um material incrível que eu tenho certeza que vai te ajudar. Jejum, como jejuar da maneira correta à luz da Bíblia. Eu vou te falar o que é o jejum, para que serve o jejum, por quais motivos jejuar, como inicia o jejum, como finaliza o jejum. Jejum não é barganha com Deus, falo tudo. Entra aí no meu perfil, clica no link da biografia, segue o passo a passo e a gente se vê lá. No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia.